Gente, no nosso bate-papo de hoje, eu tenho dois exemplos aqui de desrespeito ao consumidor e que você deve prestar muita atenção para que não venham fazer com você também, tá? O primeiro exemplo que eu vou dar foi de uma pessoa que estava essa pessoa, a namorada e mais uma criança. E eles foram numa lanchonete, né? E aí chegou lá, eles fizeram um pedido, né, de três hambúrgueres, no caso, e três refrigerantes. Aí ele esperou para o pedido sair e tal, ficou lá esperando, né, aguardando lá, olhando para a senha, né, para o pedido. Quando saiu o pedido, eles haviam colocado dois hambúrgueres, duas batatas e dois refrigerantes, né, como se fosse um pedido para duas pessoas. E aí o cliente começou a questionar a respeito disso. Não, eu pedi três hambúrgueres e três refrigerantes. Vocês estão me dando aqui dois hambúrgueres e duas batatas e dois refrigerantes. Não foi esse o meu pedido. E aí o funcionário que estava no balcão, que não é culpado dessa situação, mas recebe ordens dos seus superiores para fazer isso, falou que ele tinha colocado o pedido daquela forma porque sairia mais barato. Porém, o cliente havia pedido três hambúrgueres e três refrigerantes porque eram três pessoas que iriam fazer o consumo do alimento. E aí o cliente argumentou, olha, não pedi batata, vocês incluíram batata, né? E tá faltando o pedido de um hambúrguer. Vocês estão fazendo uma venda casada. E a venda casada é crime. Aí, novamente, o funcionário argumentou, mas se o senhor fizer o pedido dessa forma, vai sair mais caro. O cliente falou, não tem problema que saia mais caro. Eu quero os três hambúrgueres e os três refrigerantes. Não importa que vai sair mais caro. São três pessoas. Eu e minha namorada vamos comer e a filha dela vai ficar olhando? Não é possível isso. E aí ele não sabia o que fazer, né? E o cliente, né, argumentou, olha, isso é uma venda casada e é um crime contra o Código de Defesa do Consumidor. O atendente falou, olha, então é melhor você falar com o gerente. E aí o cliente falou, então vai lá e chama o gerente. Quando o gerente chegou e percebeu a situação, ele imediatamente mandou desfazer aqueles pedidos e entregar o pedido correto para o cliente. Então, esse é o primeiro desrespeito, gente. É uma venda casada disfarçada, tá? Se você for numa lanchonete e você pedir três hambúrgueres e três refrigerantes, eles têm que te dar os três hambúrgueres e três refrigerantes sem querer te empurrar nada a mais do que isso. Ainda que venham dizer para você que vai sair mais barato. No final das contas, quando eles trouxeram os três hambúrgueres e três refrigerantes, era R$ 3 a mais somente que o cliente tinha que pagar. Então, muita atenção quando vocês forem fazer compra. Uma outra coisa, um outro caso que aconteceu com um cliente também que vocês devem prestar muita atenção, que aí já não é no caso de lanchonetes, tá? Foi no caso dessas clínicas que fazem atendimento popular. Toma muito cuidado quando você for nessas clínicas aí fazer atendimento popular. O paciente chegou até lá, pagou a consulta. Geralmente a consulta aí dessas clínicas particulares aí custa 60, 70, R$ 80 no máximo pela consulta, né? Aí ele foi lá, pagou a consulta de R$ 70, né? No caso, a consulta. Ele foi lá, esperou para ser atendido, e esperou um tempinho. Aí a médica especialista foi lá, atendeu ele e falou, olha, você vai ter que fazer tais exames. Aí pediu 3 exames para o paciente. O paciente teve que pagar pelos exames. Ele já tinha pagado R$ 70 pela consulta e pagou mais uma quantia que eu não sei quanto que é pelos exames. Esperou, gente, esperou mais ou menos uma semana até sair os exames. Vejam bem, quando os exames saiu, ele teria que voltar lá para saber qual era o resultado que tinha saído nos exames. Porém, a clínica queria que para o médico olhar os exames,
queria que ele pagasse uma nova consulta. Aí nós temos um outro erro, tá? E aí muito cuidado também em cima disso, porque a consulta só pode se dar por terminada a partir do momento que o médico falar o que você tem. O médico não tinha nem examinado ainda os exames, não sabia nem o que o paciente tinha e já estava cobrando por uma outra consulta. Né? A primeira consulta não tinha terminado. Só termina depois que souber o que o paciente tem. E não era o caso. O paciente ainda esperou a beça. Tem hospitais públicos aí que fazem exame, o exame sai até na hora. Né? Ou no mesmo dia, não na hora, mas no mesmo dia. Né? Então, o cliente estaria tomando prejuízo dos R$70, mais dos 3 exames que ele pediu, e ainda teria que pagar por uma segunda consulta para saber o resultado dos exames, porque ele não sabia. Né? Então tá errado, gente. Você vai lá, faz a consulta, pede os exames, você não pode pagar por uma segunda consulta para saber o que deu nos exames. Não permita que façam isso com você, porque é errado, tá bom, pessoal? Fica de olho para não ser enganado, não ser ludibriado. Qualquer coisa, procure o PROCON da sua cidade ou algum serviço de defesa do consumidor, porque se você não prestar atenção, você é passado para trás, tá? Ou eles fazem venda casada, ou cobram mais um serviço aí que você não pediu, né? O que é do seu direito ser atendido ainda é de graça. Muita atenção, tá bom, pessoal? Esse foi o nosso bate-papo de hoje e eu volto em uma outra oportunidade.